Vamos falar uma coisa muito séria, sofrida, triste. Por quê? Nós tivemos um acidente de trânsito na semana passada, no Médio Vale do Itajaí, em que 3 pessoas perderam a vida. 2 pessoas adultas, um homem e uma mulher, e uma criança de apenas 5 anos de vida. Morreram carbonizadas. A nossa Cláudia Pletch tem mais informações porque os corpos ainda não foram liberados. Entendo o porquê dessa situação, vai fazer uma semana, né? Vai fazer uma semana e que os corpos estão lá em função desse acidente, estão retidos, mas tem uma outra situação para identificação. Ô Cláudia, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Alexandre, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Exato, viu? A família está desolada, né, por conta aí do atraso, né, e de todo esse período aguardando a liberação dos corpos dessas 3 pessoas aí que acabaram sendo vítimas desse acidente na BR-470 no município de Apiúna no dia 7 aí desse mês. Foi na véspera de feriado à noite que esse acidente aconteceu. O veículo aí onde o Elton, de 35 anos, que pilotava, né, esse automóvel, que na verdade conduzia esse automóvel, e também a Elisiane, de 50 anos, e o Benjamin, de 5, acabou colidindo contra uma carreta carregada de madeira e eles acabaram morrendo aí também por conta do impacto e por conta do fogo, né? O veículo acabou pegando fogo depois aí dessa colisão. Isso aconteceu lá na madrugada, na noite de quarta para quinta-feira passada. Agora, os familiares, né? A família aguarda desde então a liberação dos corpos. É por isso que eles entraram em contato conosco e eu estou aqui ao lado da Fabiana, que vai explicar um pouco pra gente, porque ela é familiar aí dessas vítimas e procurou a nossa equipe justamente aí para falar dessa situação. Uma situação, né, Fabiana, que vai explicar pra gente. Vocês estão aguardando até agora justamente porque faltam profissionais para fazer aí todo o procedimento nesses corpos, né, Fabiana? Explica para o pessoal de casa entender o que vocês receberam aí de retorno do IML. Isso, boa tarde. Então, primeiro momento a gente recebeu a notícia, então começa todo o trâmite. Eles pediram para recolher os materiais, eu mesmo recolhi para minha prima, né? Sou prima da Larissa, mãe do Benjamin, de 5 anos. Separei todas as fotos que eles precisaram de sorriso do Benjamin, por ele ser uma criança e não ter raio-x, exames que comprovavam a arcada dentária dele. Entregamos para o ML já na quinta-feira de manhã, eles deram um prazo de 24 horas para a gente, sexta-feira. Fomos até o ML sexta-feira de manhã, não era de manhã certo, era acho que meio-dia, 1h da tarde. Eles deram um novo prazo para nós, segunda-feira. Ali já começou mais ainda o nosso sofrimento, a nossa dor. Eu vendo da minha prima, tio, os avós, todo mundo sofrendo, né? E mais ainda, porque assim, a gente sabe que o Benjamin não vai voltar, né? A avó não vai voltar, o Elton não vai voltar, mas a gente quer encerrar esse ciclo, fazer um velório para ele, né? Então, quando a gente foi segunda-feira no ML, a gente recebeu o retorno que o odontologista, né, estava de férias e o Estado somente tem um. Então, onde que foi a revolta nossa? Não é nem culpando o ML de Blumenau, e sim o Estado, que como o Estado com 7 milhões de habitantes, Santa Catarina, a gente tem somente um profissional para fazer essa análise, essa conclusão para liberar os corpos. Então, essa a nossa revolta, é nessa nossa dor, o nosso sofrimento. Todos os trâmites que eles emitiram numa nota, a gente sabe, né, que eles falaram que teria que fazer todo o trâmite, a avó seria somente por DNA, 30 dias demorava, isso a gente está ciente, somente a gente está revoltado que é o corpo do Benjamin e do Elton, que ainda não foi liberado, que eles falaram que iriam fazer por arca dentária, e até esse momento não recebeu. Hoje, quando a família foi lá, a vó materna, mãe da Larissa, eles fizeram um descaso com a gente, né, 9 horas da manhã, mal atenderam, disseram que eles não tinham retorno, todo o material estava separado, mas em Florianópolis, né, que toda análise eles explicaram para nós que era feito em Florianópolis, mas não tinham retorno e não saberiam quando seria retornado. Depois, a gente conseguiu novamente conversar com o diretor daí do ML, ele nos atendeu muito bem, aqui o diretor da nossa central, e disse que todo o material está em Florianópolis, mas realmente ele não tem o que fazer. Florianópolis, é o central, é o estado. Então é essa a nossa dor da família, esse sofrimento. Porque assim, o sofrimento de uma mãe perder um filho e ainda mais esperar, já amanhã vai completar 7 dias, né?
e a gente não poder ver lá, não ter ele ali para orar, para fazer uma oração e a gente poder encerrar esse ciclo, né? Tanto nós, quanto a família do Elton, quanto daqui 30 dias a gente ter a avó, que a Elisiane, né? Também para a gente estar velando. Então é esse sofrimento e a família faz essa apelação para o Estado ter mais atenção, né? E hoje passa a nossa família com essa dor e sofrimento. Mas quantas famílias já passaram ou vão passar ainda, né? Olha, Fabiane, obrigada pelas suas informações. A Fabiane fazendo um apelo, né, Alexandre, por conta aí dessa demora, de acordo aí com os profissionais, então, do IML até aqui de Blumenau, falta aí profissional, então, para fazer esse tipo de exame. E é por isso que a gente entrou em contato aí com a Polícia Científica, com o IML, que nos encaminhou uma nota que eu vou falar, então, a partir de agora. De acordo com a nota encaminhada aqui para a nossa redação, foi informado o seguinte, que o processo técnico-científico de identificação humana utiliza inicialmente o método datiloscópio por meio da análise de impressões digitais, não sendo possível a sua utilização, que foi esse caso, né, onde restaram apenas aí as arcadas dentárias, né, alguns restos mortais dessas vítimas. Então, não sendo possível aí a sua utilização, são empregadas técnicas de antropologia forense e odontologia forense. Por isso, então, que a gente fala da falta do profissional aí de odontologia forense para fazer esse exame. Além do uso do DNA através da genética forense. Em casos sensíveis, como o que temos em tela, apesar do máximo empenho em prestar os serviços com agilidade de modo a liberar os corpos das vítimas e seus familiares, trata-se de um processo complexo e que pode exigir semanas para sua conclusão, a depender do método necessário. Qualquer que seja o caso, a Polícia Científica de Santa Catarina manterá contato com familiares para imediata comunicação acerca da liberação dos corpos, tão logo sejam identificados. Enquanto o órgão de perícia oficial de Santa Catarina responsável pela identificação oficial das vítimas fatais no estado, a Polícia Científica reforça o seu compromisso com a população em prestar serviços de qualidade e acessíveis em todas as regiões. Essa foi a resposta, então, da Polícia Científica para a nossa redação, porém, ainda sem um prazo para a liberação dos corpos, e a família está aqui ao lado da gente, então, aguardando e fazendo esse apelo. Eu volto contigo, Alexandre. Ô, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. Diante dessa nota aí tão complexa, tecnicamente falando, não foi tão explícita por parte de quem passou, né? Na verdade, não é. Nós apenas estamos repassando a informação, mas pode demorar até 30 dias essa liberação dos corpos aí, né, Cláudia? 30 dias é o prazo aí para o exame de DNA, que é realizado, então, na Elisiane, de 50 anos, porque dela, né, de acordo aí com informações, inclusive, dos familiares, não restou a arcada dentária. Então, é preciso fazer esse exame de DNA nesse corpo da Elisiane. Os familiares, eles sabem disso, mas eles estão pedindo pelos outros, né, pelos outros restos mortais, então, do Benjamin, de 5 anos, e também aí do Elton, de 35 anos, que era aí um familiar, um parente, né, um amigo, na verdade, da família. Então, é isso que os familiares estão cobrando agora, aí que não tem um resultado, não tem um retorno de quando que esses corpos, então, ou esses restos mortais serão encaminhados para a família, para que seja feito, então, uma homenagem, um velório e um encerramento de ciclo, como a Fabiana bem disse.